De volta com o programa Mulher.com, hoje recebendo com muito carinho a Kátia Aguiar. E a Kátia, ela trouxe para nós esse tema, organização funcional e como isso reflete no nosso dia a dia. Você com certeza entendeu que é bagunça que ela explicou no bloco anterior. Agora o desafio é entender o que é desorganização. O que para você e para mim parecia a mesma coisa, não é, Kátia? Não, não é, Rita. Então, bagunça é quando eu quero uma coisa e eu nunca sei onde ela está. E isso é um ambiente bagunçado. Eu não conseguir encontrar de forma prática, objetiva, onde está alguma coisa que eu quero, não importa o que é. Ele não está no lugar, não sei onde ele está, isso é bagunça. Desorganização é quando ele está... Ele tem um lugar, mas esse lugar não funciona para mim. Por exemplo, eu vou pegar a presilha do cabelo. Ela está guardada lá no meu guarda-roupa, mas eu penteio o cabelo no banheiro. Entendi. Consegue entender a diferença? Ele não está organizado. A organização ela precisa funcionar. Nós mostramos... Dá para voltar a foto? Não sai daquela primeira ainda não. Nós mostramos uma primeira foto, já é dentro do assunto do quanto a desorganização desorganiza a vida. Não é só, nesse caso aí, uma bolsa desorganizada, é isso? No caso aqui, para a gente trazer essa explicação de que a bagunça, né, a desordem, ela ela suga a energia da gente. É muito comum hoje as pessoas reclamarem de desgaste, principalmente quem fica em casa, quem tem a rotina da casa, reclama muito de desgaste. E às vezes não percebe, não sabe que a bagunça e a desordem, ela suga energia. Ela tira energia da gente, ela tira energia cognitiva, que é do aprendizado, ela suga energia emocional, ela suga energia física da gente. Por isso que as pessoas ficam cansadas. Exatamente. Então, esses sintomas, o que está na foto, são sintomas que a bagunça traz. Aí a gente trouxe um exemplo de uma bolsa, mas assim, essa bagunça pode estar numa gaveta, num armário, ela não está necessariamente à vista, ela pode estar realmente num lugar escondido. E aí, esses sintomas, eles são causados porque a nossa cabeça está o tempo inteiro processando a informação para procurar alguma coisa. Ali está estresse, fadiga mental, redução da capacidade de foco e redução na produtividade. Tudo isso por conta da bagunça? Por conta da bagunça. Quando você tem bagunça e até um certo grau da desordem, também causa esses sintomas. Vão tirando da gente a capacidade, porque esses sintomas, eles vão criando a produção do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Só que ele é um inimigo silencioso dentro da bagunça e da desordem. A gente está acostumado a pensar no estresse com situações de estresse. Eu fui de impacto numa situação de estresse, mas eu duvido, assim, acho que o pessoal que está assistindo, que está em casa, já deve ter passado por aquela situação de que você está à noite pensando que você tem um compromisso no outro dia de manhã e que você não sabe onde está um cinto, uma bolsa, um sapato, uma meia, uma blusa. Porque dentro dessa desordem, então você imagina, você já dormiu num potencial estresse que você nem enfrentou ele, que vai ser só no outro dia de manhã. Então, são sintomas muito sérios, assim, que agravam, que adoecem realmente as pessoas, porque elas têm esse inimigo isolado, esse inimigo escondido aí nos pequenos cantos e às vezes em espaços da casa. E tem uma solução para aquela bolsa bagunçada? Que acho que é a nossa próxima foto, porque tem um sentido também da organização da bolsa. Tem, né? Claro. A gente traz, pode até trocar a imagem se quiser. Ele vai trocar. Então, quando a gente traz esse ponto da bolsa organizada, ela traz realmente mais clareza. A bolsa, de novo, um exemplo, né? Mas é aquele sentimento que a gente tem de saber aonde estão as coisas. A sensação de controle, quando eu sei que eu estou no controle, essa sensação de controle gera dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Ativa o sistema de recompensa. Então, ter uma coisa, uma bolsa organizada, uma gaveta organizada, uma casa organizada, um armário organizado, me traz fisiologicamente no meu corpo, eu começo a minar aquela situação que eu estava tirando de energia. Então, quanto mais eu organizo, mais no controle eu fico, menos estresse eu tenho. Então, é o inverso, assim. E olha, interessante essa situação da bolsa, porque eu fui para um evento e a minha bolsa sempre está organizada. Eu sempre sei onde está tudo. E eu tenho um lugar certinho de colocar a chave do carro.
E naquele dia eu coloquei junto com os batons no bolso lateral. E eu fiquei procurando, aí eu tô lá no estacionamento procurando a chave. Eu não ia procurar nos batons? Nunca, porque nos batons eu não colocaria a chave. Mas por algum motivo eu coloquei, o médico veio e falou, Rita, você está precisando de ajuda? Eu falei, eu acho que eu deixei lá na sua sala. Voltamos ao evento, ele foi, me ajudou a procurar tudo, onde estava a chave, nos batons, num lugar que eu nunca teria colocado antes. Exatamente. Olha o estresse, ainda envolvi uma outra pessoa. Exatamente. Então, assim, essa situação de estresse, quando a gente não tem controle, não tem organização, não mantém as coisas organizadas, a gente vai criando essas pequenas situações, por isso que eu chamei de inimigo invisível, porque a gente não percebe. A gente não percebe. Agora, você imagina uma pessoa com N rotinas, tem filho, tem trabalho, tem a casa, tem todos os afazeres, o pai que leva filho para a escola, aí aquela correria, onde está a mochila, onde está a lancheira, onde está isso. Essas sensações, esses momentos estressantes que a gente vai vivendo e que fazem parte da rotina, acho que 9,8 de cada 10 famílias vive essa rotina, isso realmente cansa demais. E aí é onde a gente escuta muito o pessoal reclamar de fadiga, de estresse, de cansaço mental, de falta de foco, de falta de produtividade. Isso é uma conversa recorrente, a maioria das pessoas estão assim. Exatamente. E às vezes, eu tô falando porque assim, é muito comum quando a gente chega numa entrevista para fazer organização funcional de uma casa, de um espaço, a primeira ideia é, vou te conhecer, quero saber quem você é, quais são suas maiores dificuldades, seus pontos mais sensíveis. E aí quando a gente traz dentro desse ponto é que a gente começa a descobrir que esses inimigos estão escondidos em pequenos espaços ou às vezes em grandes espaços e precisam ser cuidados de maneira muito eficiente. Você falou sobre gavetas. O que as pessoas têm muita dificuldade é como você falou, está organizado, você tirou a roupa, você usou, você lavou, passou, trouxe, dobrou. Se ela está organizada de uma forma que você consiga tirar e colocar, você consegue manter. Manter a organização é a maior reclamação das pessoas? 8 de cada 10 pessoas que fizeram ou que tiveram um profissional que fez a organização não conseguem manter. Mas não é que não consegue manter porque a organização está errada ou porque a pessoa tem uma dificuldade de manter. Na maioria das vezes é porque a organização não foi pensada. Ela muitas vezes vai no sentido da padronização, da categorização, da setorização. Então eu separo tudo por cor, por cabide, etc. E aí, quando chega na hora de manter, nem todo mundo tem tempo de fazer a manutenção. A organização funcional, a diferença da organização funcional para a organização convencional é que a organização funcional ela é feita para mim, para funcionar. Eu preciso conseguir manter. Até você colocou na abordagem aqui como tema da nossa conversa que as mulheres elas têm um alto nível de cortisol, justamente as que vivem em casas desorganizadas. 100%, 100%, é inevitável. É engraçado, né? A gente escutou esse termo aqui agora há pouco, a minha bagunça é organizada, né? Todo mundo fala isso. A gente olha para a pessoa e corta o pescoço, mas não conta quem é. Todo mundo fala isso, a minha bagunça é organizada. É claro que existem níveis de desorganização a ponto dele chegar numa bagunça e às vezes até de um caos. É muito comum a gente ver pessoas com tantas, principalmente quem tem mania de acúmulo, né? Não consegue desfazer, não consegue se abrir mão de coisas e ela vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, além dela ter uma desordem, ela tem acúmulo de coisas. Isso pega no todo sentimental, no emocional. E aí, isso vai criando esse sistema de não conseguir realmente manter, de se organizar de forma a manter. Não consegue. A gente pensou aqui nesse cortisol, nessa química que o organismo vai gerar, o estresse, enfim, todas essas coisas ruins que vão prejudicar a gente no dia a dia. Mas além das pessoas reclamarem que estão cansadas, que o cansaço não passa e etc., não acham tempo para organizar, uma das coisas que eu observo, eu vou falar por mim também, hoje as pessoas têm tanto um volume de informação, tanta coisa, tanto trabalho, tanto contato, tanto compromisso, e às vezes elas ficam cansadas e não conseguem dormir. Então, uma casa desorganizada, com um ritmo de vida acelerado, pode piorar. Aí a pessoa não vai conseguir dormir? Você já ouviu um termo que é muito comum a gente ouvir, que a gente só usa 10% do cérebro?
Já ouvi. Já ouvi isso? Já. Não é verdade. A gente usa 100% do cérebro. A diferença é que 10% trabalha de forma consciente. 10% está pensando no que está fazendo. Os outros 90% do nosso cérebro está agindo de forma inconsciente. Meu coração bate, eu respiro, eu levanto, eu sento, eu tomo decisões. Eu tenho a memória implícita, que é aquela memória que eu uso, por exemplo, para... acostumei a fazer coisas, aprendi a dirigir, aprendi a andar de bicicleta. Meu inconsciente está pensando para fazer tudo isso. Eu só não sei que ele está pensando, porque eu não presto atenção. Então, dentro desse 10%, é o que a gente usa. Esses 90%, ele está o tempo todo escaneando a bagunça. Os meus olhos estão passando o tempo todo e estão rastreando a informação. O tempo todo, o olho da gente está buscando informação no lugar onde a gente está. Então, por exemplo, um quarto bagunçado, uma cozinha bagunçada, a minha cabeça está de forma inconsciente rastreando essa informação. Quando essa sensação de não ter controle, de não ter domínio, de novo gera o cortisol. E o cortisol, ele diminui a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, às vezes a pessoa fala assim, quarto de adolescente, quarto de criança, deixa lá, né? Nem sempre a tela que a criança e o adolescente tá é o vilão da coisa. Às vezes, o vilão que está roubando a sua capacidade de produzir o hormônio do sono é exatamente aquela quantidade gigante de informação que você tem espalhada, principalmente se for dentro do quarto, que inibe a pessoa de dormir. Porque o cérebro está funcionando o tempo todo, mesmo dormindo, ele está funcionando. E nós temos várias participações aqui. O William pediu para fazer uma pergunta para você. A Carla Fogliene também participando, além de tantas outras pessoas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos para responder as suas perguntas e ainda tem mais informações importantes dentro do nosso tema de hoje, o quanto a organização pode trazer para nós um sono saudável, saúde, menos estresse e tantas outras coisas, tantos outros benefícios. A gente volta já. Hoje o programa Mulher.com tem o prazer de receber a Kátia Aguiar, que é personal organizer funcional. E aí a gente entende que esse termo funcional, você explicou no bloco anterior, tem que funcionar. Não adianta só organizar e não manter. Ou organizar do jeito de uma outra pessoa e não do seu, e você vai ter o seu estresse diário ainda para poder conseguir encontrar todas as coisas. Então tem que ser uma organização funcional. Tem que ser funcional. A gente tem que analisar a personalidade da pessoa, né? Quem é que usa aquele espaço? Como ela é? O que funciona para mim não funciona para você. Lógico que a gente tem algumas coisas que são similares, mas exatamente não funciona para mim e para você do mesmo jeito. Inclusive tem uma foto que nós vamos colocar aí, que é uma foto de desorganização. Um antes e depois, né? Um antes e um depois. Então aí tá bem as duas fotos, uma ao lado da outra. Deu para a gente ver bem. Essa é uma organização funcional? De que forma? Olha, ali para você ver, é um perfil, então é um homem de 50 anos, o dono desse espaço é um homem dos 50 anos, trabalho, academia, a rotina dele, ele tem pouco tempo, ele é uma pessoa de muito visual, ele gosta muito dessa questão estética visual, ele precisa identificar de forma visual as coisas e ele gosta de praticidade. E ali tem um alerta, não gosta de coisas na gaveta. Então você pode ver pela foto que o armário ele tinha um critério de organização, as camisetas, shorts estavam nas gavetas. Então, o que a gente fez? Reorganizou esse armário de forma a funcionar para aquela pessoa. Como ele não gosta de gaveta, blusas, aí a gente fez a organização sazonal também, pegou blusa, enfim, a gente faz aquela troca de estação, né, para deixar mais fácil. Passamos parte do que estava ali naquele espaço para um outro lado do armário, para ficar mais prático. Trouxemos os lençóis e coisa que ele não pega, que nunca é ele que vai mexer, para as gavetas daquele espaço. E o que ele usa mais no dia a dia de rotina ficou ali de forma prática e objetiva. E visível. E visível, porque é o que ele pediu. Ele queria ver, entender, ser prático e era assim, e nada na gaveta, porque gaveta ele falou para ele não funciona. Olha, quando a gente olha o antes e o depois, dá para ver tudo. Exatamente. Perfeito, é fácil de achar tudo ali. Nós temos mais uma imagem também do antes e o depois, Isso. que nós vamos mostrar, colocar no ar. E aí a Kátia pode comentar.
Nessa segunda imagem é um casal, né? Um casal de mais de 70 anos. E eles têm um detalhe que eles têm cuidados especiais com saúde. Então, aquela parte que está circulada de amarelo eram produtos que ficavam em vários lugares do armário. Então, por exemplo, tinha muita coisa ali que estava com prazo de validade vencido, medicamento, olha que perigo, né? Prazo de validade vencido, produtos que eles não sabiam nem quantidade que tinha, porque muita coisa né, pega no hospital ou enfim, compra e tá lá. E aí essa foi uma solicitação, que eu desse atenção para os produtos hospitalares. Então, toda aquela parte de toalha, lençol, foi para as caixas. As caixas estão etiquetadas porque tem uma pessoa que organiza. Então, para ficar fácil para a pessoa que organiza, tá tudo etiquetadinho. E toda a parte de produto hospitalar foi condicionado de forma muito simples. Então, o mais velho está em cima, o mais novo está embaixo, os produtos estão todos separados. Tinha coisa ali que eles nem sabiam que tinha. Nossa! Exatamente. Ou seja, eles guardavam até... Se a gente olha tudo dobradinho, bonitinho no antes, a gente pensa até que está organizado. Mas quando a gente olha do outro lado, setorizado, tudo com etiqueta, qualquer pessoa que for guardar... Exatamente. Já sabe onde guardar. E o respeito também dessa questão do espaço, né? De ter esse espaço organizado, por exemplo, o que o casal usa, o que a família usa. Então, a gente coloca mais à mão, já são pessoas de mais idade. Então, colocar mais à mão, ficar mais acessível. Os medicamentos, a mesma coisa. O que é mais de uso dele, ele é mais alto, então ficou mais para cima. Ela um pouquinho mais baixa, a gente deixou mais acessível embaixo. E esse armário? Ah, não, esse aí é o do casal, né? Nós temos uma outra imagem. Nós vamos colocar também, e é bom que ela vai comentando, porque a gente vai assimilando as imagens e o complemento da fala de quem entende do que está falando. Isso é muito importante. Vamos ver. Essa imagem, ela é do mesmo casal, da mesma casa, né? Então, ela me colocou uma condição que as maquiagens, os produtos de cuidado pessoal dela estavam ali num espaço que tecnicamente deveria ser só para os sapatos, que é o que está aqui no antes, porque ficava acessível a mão dela, mas ela tinha uma dificuldade. Quando ela queria pegar um produto lá do fundo, não enfiar a mão lá no fundo, ela derrubava metade que estava na frente. Então, já era um problema para ela. E a gente fez o quê? Olhando e respeitando esse autocuidado dela, colocamos ali um organizador com rodinhas, ele é avulso, ele tá ali só encaixadinho dentro do armário, né? Ficou numa outra porta do armário. A sapateira virou só sapateira, ela ficou só para sapatos realmente, e os produtos de beleza, de cuidado pessoal dela, ficaram tanto acessíveis como de fácil manuseio. Ela tem um espelho no quarto, então ela pega aquele organizadorzinho, vai pro espelho dela, se cuida, faz todas as coisas ali. Os produtos estão em caixinhas de acrílico, então para não ter esse perigo de tirar um e cair outro no chão, quebrar, enfim. Então ali tem todo um cuidado de entender quem é a pessoa e qual é a importância que aquele espaço tem para ela. Olha, a gente observando o antes, né? A gente vê que os produtos, os cremes estavam... Para ela estava fácil, mas como você falou, colocou a mão lá dentro e tirou, já caiu metade da frente. Exatamente. E é uma coisa simples que a Kátia pensou conversando com a pessoa e conseguiu organizar aquele espaço. Mas os exemplos até agora foram do vestuário, do dia a dia, do guarda-roupa, mas um lugar que geralmente é difícil manter também é a cozinha. E aí é a próxima foto que vocês viram agora há pouco, nós vamos jogar aí na imagem, você vai observar os dois também. Aí tem aí é só uma foto, não tem o antes, né? Na verdade aqui é pra gente trazer uma coisa que é de extrema importância, que é a questão da economia. A gente está em tempos difíceis, em tempo que não dá para ficar jogando coisa fora ou ficar estocando coisa dentro do armário. Então, a organização funcional, ela vem exatamente para pensar numa forma de facilitar a reposição e também de facilitar o manuseio dos produtos do dia a dia. Então, no caso aqui, a foto, ela traz a economia de tempo, né, que é a praticidade do manuseio, porque os produtos estão em potes, todos certinhos. Menos tempo para fazer uma lista de compra, porque se você não faz lista de compra, você está correndo o risco de chegar no supermercado e esquecer coisa de comprar ou comprar coisa demais. Então, assim, comprar até coisa que já tem.
Exatamente. E quando você compra coisa que já tem, aí a gente chega naquela questão que é o acúmulo. Mais uma vez a gente chega no acúmulo. Ah, ficou lá no fundo do armário, eu esqueci, venceu, eu vou ter que jogar fora. Então, assim, a organização da despensa, da cozinha, ela vai muito além da estética. Muito além da estética. Ela vai realmente no ponto da economia doméstica, ela impacta uma despensa bem organizada, uma família que domina a sua despensa, sabe tudo o que tem, sabe o que está acabando, quando é hora de comprar, quando é hora de repor. É comprovado cientificamente, economicamente, na verdade, é comprovado que ela consegue economizar até 30% muitas vezes. Deixa de gastar, né? Não é que ela economiza, ela deixa de gastar porque ela sabe exatamente o que comprar, na hora que comprar, como comprar. Então facilita muito, ganha tempo, praticidade, enfim, é surreal o que acontece ali nessa organização. E quando eu vi que todos os potes têm uma certa transparência e tem também o nome do alimento. Então, mesmo que ela não consiga identificar olhando, tem um nome ali, mas ela consegue ver o nível. Ó, tá acabando. Não, o pote tá cheio, não precisa comprar. Gente, isso é muito bom. Tem um outro ponto importante ali, Rita, que é a questão da gente... Nosso, como a gente já falou, ele funciona 100%, né? Então, ele rastreia essas informações. Quando eu vou para pegar um açúcar, eu não tô olhando só o açúcar. E aí, é muito comum, por exemplo, se isso tá visual o tempo todo assim, para a família toda, ninguém vai perguntar para você assim, ai mãe, tem chocolate? Porque tá ali, mesmo que ele não use o chocolate, tá ali. Então, assim, essa questão da identidade visual, por mais que a gente não perceba, a gente está o tempo todo assimilando essas informações. Então, isso funciona não só para quem usa, funciona para todo mundo, para a família inteira. Deixamos de falar algo importante que você trouxe, porque hoje você quis realmente nos contagiar e entender que a casa precisa estar organizada para facilitar a vida. Então, organize sua casa, organize a sua vida. Eu já ouvi essa frase e ela é real. Ela é real. Ela é 100% real e ela é funcional. E você trouxe os organizadores, você gostaria de comentar sobre eles? Aqui é só para a gente dar um exemplo de que, por exemplo, ó, aqui, isso aqui é o que normalmente a gente vai ver em rede social. Isso aqui é uma estética que a gente normalmente vê em rede social. É como se fosse uma organização. De fato, está organizado. Aliás, a Rita já me disse que na casa dela seria tudo branca, tudo preta, tudo cinza. Por modelo ainda. Isso, exatamente, né? Ainda se tem frisinho, se não tem frisinho, estaria tudo do mesmo lado. Eu fiz assim de propósito, tá? Para deixar assim. Só que às vezes, Rita, isso daqui é difícil de manter. Tudo dobrado, tudo organizado, tudo arrumadinho assim, é difícil de manter. Então, tem uma coisinha que a gente chama de organização funcional. É quando você pega assim, ó, uma caixinha, aí você faz assim, ó. E faz assim, ó. Isso é funcional. Para muita gente, isso aqui funciona, isso aqui não. Então, essa é a diferença. Eu preciso respeitar como organizadora, no momento em que eu vou na sua casa, entrar na sua vida, entrar na sua intimidade, no seu espaço, o primeiro ponto é conhecer quem você é. Se para você isso daqui funciona, tá tudo bem, nós vamos fazer desse jeito porque é o que funciona para você. Mas o que a pessoa não pode é se sentir inibida a ponto de que se ela sabe que isso não funciona, ela não vai nem fazer porque ela vai se estressar. Ela não vai nem começar a fazer, porque ela vai se estressar. Ela vai falar, não vou fazer porque eu sei que eu vou fazer e eu não vou manter. Então, isso aqui, às vezes, é um passo fundamental. E ela sabe que essa é a caixa das meias. A caixa das meias. Aí a gente recolheu, dobrou. bota uma etiquetinha, coloca lá no armário, coloca lá no espaço, principalmente para quem tem criança, né? Tá ali, tá tudo dentro da meia, tá tudo dentro da caixa, tudo organizadinho, tudo separadinho. Então, a gente precisa fazer funcionar. Se não fizer funcionar, não tem estímulo. E aí a gente faz o quê? Procrastina a organização e nunca arruma. E, gente, eu tô me achando hoje aqui, sabe por quê? Há 5 anos atrás, até trouxe aqui no começo da pandemia, a minha gaveta mostrando como que eu fiz. Todas as blusas que não amassam, elas estão dobradinhas e encaixadas em fileirinha. Eu tirei uma, fica o buraquinho. Usei, lavei, dobrei, volta para lá. É tão simples, há mais de 5 anos que essa gaveta está, às vezes muda de lugar, como o caso da meia ali, mas está sempre organizadinho. Isso facilita a nossa vida, porque você vai lá, você tira. Então, essa dica de organizar que você trouxe hoje,
funciona, é maravilhosa, ajuda a gente no nosso dia a dia e você tem tempo para outras coisas que não ter que pegar todo final de semana para organizar aquilo que deveria já estar organizado. Exatamente. Tem mais tempo para passear. Eu queria trazer um presente para os espectadores do Mulher.com, posso? Não sei o que é, mas pode falar. Olha, o livro Vida Organizada, O Novo Ritmo, ele já está disponível, só que o nosso intuito é facilitar a vida das pessoas. Então, eu queria presentear todo mundo que quiser o livro Vida Organizada, no seu novo ritmo, vai no Instagram, manda uma mensagem no direct que a gente vai disponibilizar um PDF do livro gratuitamente. Ah, mas esse é um grande presente. Então, diretora, ela que mudou agora, vocês imaginam, né? Tá tentando organizar a casa, ela já falou, ai que legal. todo mundo Olha, que Vida mandar Organizada, entrar no seu direct e mandar que é Vida Organizada ou Mulher.com, você já vai saber que é daqui. O Instagram é organi.zado. Organizado, só que ele tem um pontinho no meio, né? Organi.zado. Entra lá no Instagram, segue a gente, manda uma mensagem no direct. A gente vai atender todo mundo disponibilizando um PDF do livro para que todo mundo tenha lá o livro em casa, comece a ver. O livro tá lindo, ele tem inclusive dicas de organização financeira. Tem uma pergunta, gente, eu tenho que ir para o intervalo, senão... Agora não, agora eu estou encerrando a conversa. Eu falei que faria as perguntas, me perdoe aí o William Alexandrino, a Carla Fogliene e todas as pessoas que fizeram aqui perguntas, porque eu vou ter que encerrar. Eles podem mandar no direct e eu respondo. Eles mandam lá no direct para você. Eu respondo. Kátia, muito obrigada por estar conosco. Espero ter você outras vezes aqui para contagiar todo mundo nessa organização. Pode deixar, gente. E eu aprendi muito hoje, vou aprender mais ainda. Então, obrigada, tá bom. viu, Obrigada querida? A você.